E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai ter um entendimento lógico de como compreender todas as movimentações técnicas, o porquê de fazer uma venda, o porquê de fazer uma compra, por que o ativo me dá a possibilidade de venda, por que o ativo me dá a possibilidade de compra, por que eu posso pensar em comprar, por que eu posso pensar em vender e assim por diante, pessoal. Então aqui, ó, primeira entradinha aqui é uma compra nessa região, tá? O ativo com dificuldades de fazer uma movimentação de continuação de queda. Eu tenho um doji aqui nessa região. Esse doji, ele está segurando o preço ali. Eu vou até entrar com mais duas taxas. Ele está segurando o preço nesta pequena região. Cadu, uma região muito próxima aqui, por exemplo, que tem esse doji, tem um pequeno suporte pífio aqui próximo. Eu tenho que me preocupar com essas regiões. Essas regiões você precisa se preocupar por causa do contexto. Então vamos lá. É aquela velha história que todo mundo pergunta para mim. Qual é o melhor suporte? Qual é a melhor resistência? Todo mundo tem essa mesma pergunta, né? Qual é a melhor região? Deixa eu fechar aí, ó. Tá lá, pessoal. Entradinha linda, primeira entradinha, terça-feira só linda. Eu vou tirar essa linha aqui. Eu só estava usando ela como guia e vou explicar isso que eu falei para vocês. Antes de eu explicar para vocês, eu só quero deixar o recado aqui, ó, para você que é novo no canal. Eu deixo esse book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de velas que você pode baixar para estudar e aplicar no seu dia a dia. Para baixar é simples, basta você entrar no meu canal do Telegram e na mensagem fixada e fazer o download. Então quando você vem aqui, ó, no meu canal do YouTube, abaixo de cada videoaula ou aqui, ó, nos links, tá? Nos links do meu canal você tem acesso. Então ali você tem acesso ao canal do Telegram, você tem acesso ao meu Instagram, você tem acesso ao meu WhatsApp e você tem acesso também ao link de acesso ao treinamento para você fazer parte, tá? Assim como aqui ó, o canal do Instagram, Cadu Rinaldi, Tirdes aqui ó, com resultados de alunos. Aqui eu lembro que ainda está com 60% de desconto você que quer estudar, ou seja, como costumo dizer, né, dinheiro de pão com manteiga. EAD aqui ó, eu posto todos os dias resultados, assim como nos stories aqui estou sempre postando o que é necessário, tá bom pessoal? Então você pode baixar aí este book para estudos. E só para você não ficar sem entender, aqui ó, quando você entra no canal do Telegram, você vai ver aqui ó, mensagem fixada, tá bom? Você vai clicar aqui ó, na mensagem fixada. Ao clicar mensagem fixada, vai abrir os links para você fazer download e aí você vai lá e faz o download do e-book, tá bom? Aqui dentro do canal do Telegram você vai ver tanto resultados de alunos como as aulas que eu subo todos os dias. Então aqui, por exemplo, o César ó, fazendo suas entradas, 2-0 de manhã, 2-0 à tarde, fazendo 2 sessões, altamente lucrativo, meus parabéns, César. Aqui é o Vinícius, ó, 3-1, batendo meta. Isso aqui é o Marcelo, ó, 3-0, batendo meta. Pela noite, agora, durante o dia também, ó, uma entradinha, já tinha batido a meta numa sessão. Meus parabéns, Marcelo. Essa aula que eu subi ontem, muito importante, pessoal. 3 erros que vocês cometem em relação ao suporte e resistência. Por isso, eu estou falando até de suporte e resistência de novo hoje, né? Porque é uma dúvida que muita gente tem. Aqui é a Vitória, ó, batendo meta, 2 entradinhas, altamente lucrativa. Aqui é o Flávio, ó, batendo meta, trabalhando este ativo aqui, ó. Muito obrigado, excelente professor, Deus abençoe sempre. Parabéns, Flávio, segue o plano aí. Aqui é o Luiz, ó, batendo meta pelo celular, meus parabéns, Luiz. Esse aqui é o José, ó, 6-0 na segundona, né? Começando a semana maravilhosamente bem. Isso aqui é um videozinho do Murilo, ó, que ele subiu, mandou para mim ontem, batendo meta também, Murilo, o pessoal que operou aí fim de semana, OTC, o Cleiton,
e assim por diante, tá, pessoal? Natália, Luiz, aqui o César, aqui é o Paulo, ó, mandando seus resultados, tá bom? Então entra aí, baixa o e-book e acompanhe os alunos. Então vamos lá, pessoal, ó, aqui, ó, para você ter uma ideia, muita gente faz essa pergunta para mim. Assim, Cadu, eu tenho um suporte aqui, ó, muito próximo ao preço. Eu tenho que ficar de olho nesse suporte, ou nesse suporte que está nessa região, ou eu tenho que ficar de olho nessa resistência que está nessa região, ou eu tenho que ficar de olho nessa resistência? Sempre tem essas perguntas. Pessoal, deixa eu lembrar um negócio para você. Suporte vai ser sempre um suporte. Então, regiões de suporte, ou regiões aqui, ó, como resistência, estando longe ou próximo ao preço, vão ser sempre regiões de suporte e resistência. O que você tem que entender é que quanto mais longínqua seja o movimento de resistência ou de suporte, mais possibilidades de reversão de tendência ou reversão de movimento, tá? Então entenda isso, coloca um negócio na sua cabeça. Se você colocar uma escala aqui, ó, de canal, de preço, se você vê um preço de suporte, que ele está aqui, ó, vamos supor, a $1, e você vê uma resistência que está aqui a $10, e você tem aqui, por exemplo, suportes que estão a $3 e resistências que estão a $5, é óbvio que quanto mais longínqua for a resistência e mais longínquo for o suporte, a probabilidade de reversão de movimento, a probabilidade de reversão de tendência é maior. Mas isso não exime de você ter o entendimento que os suportes ou as resistências que estão próximos ao preço não são passíveis de correções desses movimentos. Então você tem que entender que no gráfico existem duas formas que o preço vai trabalhar no suporte e resistência. Ou o suporte e resistência vai ser uma ignição de movimento, ou o suporte e resistência vai ser um movimento de correção de movimento. Então, seja, presta atenção, seja um suporte ou uma resistência que seja longínquo ou muito próximo ao preço, ele vai ter sua importância. Qual vai ser a importância? Dependendo de qual for a causa do movimento, eu tenho suportes aqui que eu posso pensar em compra para reversão de tendência, existem suportes que eu posso pensar para compra, para reversão de venda, para reversão de tendência, ou regiões de suporte que simplesmente são correções de algumas tendências. Então, onde era pensamento só de venda, ele só faz uma pequena correção de compra, e onde era um pensamento só de compra, eu faço um pensamento de venda só para correção do movimento de compra. Correto? Então, como por exemplo aqui, ó, essa entrada que eu fiz aqui, ó, essa entrada aqui é uma correção de movimento de tendência de baixa. O preço está próximo ao preço. Agora, se eu fosse pensar numa região mais longínqua, talvez esse movimento seria uma região de reversão de movimento da tendência. Conseguiu compreender? Então, vão ter esses suportes e resistências espalhados por todas as regiões do gráfico. E todas essas regiões do gráfico, elas vão ser importantes. Elas vão ser importantes. Todas elas têm sua importância, porém, contudo, todavia, algumas são regiões que eu possa pensar numa reversão de movimento e outras eu posso pensar numa correção de movimento. Entendeu a diferença, pessoal? Então aqui, ó, quando eu faço essa operação aqui nessa região, nessa falha de movimento, eu estou corrigindo a tendência. Eu estou corrigindo essa tendência que vem de baixo. Se eu trabalhar neste suporte aqui, ó, depende do movimento que ela fizer aqui, eu posso estar revertendo uma tendência. Então são suportes e resistências que eu vou utilizar de forma diferente de acordo com o contexto gráfico. Tá? Então é isso que você tem que se ater. Então existem movimentos que você vai se preocupar sim, que estão próximos ao preço por causa do contexto, e tem movimentos próximos ao preço que você não vai nem ligar. Ah não, esse suporte, essa resistência aqui nem é verdadeiro próximo ao preço, pela movimentação do contexto,
ele não tem influência. E é assim que funciona. Por isso que tem hora que você pensa assim, ah, eu vou corrigir nessa região. Quando você vai corrigir, o gráfico vai lá e rompe. Ah, eu vou comprar nessa região. Quando você chega lá para comprar, o gráfico entra vendido. Ou vice-versa, né? Você entra para vender na região, o gráfico entra comprado. E você fica sem entender. Porque talvez você não conseguiu compreender o que o contexto está querendo te dizer. Porque o contexto, ele vai demonstrar para você, através de uma causa de movimento, o que a ação do preço vai fazer ali na região. Então, a ação do preço na região, dentro de um contexto, vai mostrar a possibilidade do padrão de vela que vai acontecer na região para você ter a possibilidade de compra ou de venda no movimento, tá? Sempre vendo volume, sempre entendendo o impulsionamento do preço em relação a toda a contextualização. Então isso é muito importante, você sempre estar de olho. Isso é muito importante para entender toda essa movimentação do preço, toda essa causalidade que o preço causa no movimento para que haja uma ação referente a isso, tá bom? Entendeu? Então tá bom. Então vamos para um outro ativo aqui, Euro USD, né? Vamos dar uma olhadinha nele, ó. Euro USD, ele dá uma disparada ali, né? Faz um movimento de um pequeno rompimento ali naquela regiãozinha aqui, ó, deste fundo. O que ele tem aqui atrás? Por enquanto, pessoal, não tem nada tão claro, né? O preço está bem volátil nesse exato momento. Eu acho que agora é hora da gente deixar o Euro USD um pouco de fora e vamos ver um outro ativo. Vamos ver se tem um ativo mais claro. O Audio USD não, porque ele vai fechar agora. Ele fecha exatamente às 7 horas. Euro USD nós operamos agora. Então, Euro GBP. Vamos ver o Euro GBP. Fizemos uma entradinha, né? Uma entradinha altamente lucrativa em Euro GBP. Estamos aí lucrativos com 3 taxas em apenas uma entrada. Gráfico fazendo uma movimentação interessante agora aqui nessa região. O gráfico parece fazer uma pequena bandeira, né, de baixa ali na região. Deixa eu pegar uma linha aqui, ó, fazer aquela referência que eu havia feito na primeira vez, no primeiro ativo que eu fiz o movimento. Aparentemente parece aqui estar fazendo uma bandeira de baixa, tá? Então, se ele está fazendo uma bandeira de baixa e se ele vai realmente trabalhar nessa bandeira de baixa, eu posso pensar aqui, pessoal, em fazer uma pequena venda nessa região, tá? Gráfico bem volátil, vocês estão vendo, cheio de pavio. Eu só espero que, se ele estiver fazendo a bandeirinha mesmo, e estiver fazendo essas movimentações de pavio, que ele chegue ali na região e faça o que ele tem que fazer. Vá até a máxima da região, toque, dê aquela violinada como ele está fazendo agora. Eu ia narrar isso aí, tá, pessoal? Ele chegue ali, dê aquela violinada que ele iria fazer ali e volte para dentro do canal. Olha que entrada linda. Olha que entrada linda. Você entendeu a percepção de uma análise? Eu tracei uma linha de referência dentro da movimentação. Vamos lá? Tá lá, pessoal. Vamos analisar essa entrada? Você percebeu que não existe gráfico ruim? Olha só. Primeiro eu vou fazer um movimento aqui para você entender. Ó. Primeira coisa, eu preciso entender se existe algo no passado aqui no gráfico para eu fazer uma análise ou deixar uma marcação de suporte e resistência. Eu tenho este candle aqui, pessoal, ó, que ele é um candle muito lindo, este candle aqui de cima. Ó. E ele tem uma região, se você for ver, ele está junto com essa resistência aqui no passado. Olha que coisa linda. Ô Cadu, então eu posso ver isso aí como um canal? Pode, ó, se você traçar aqui, ó, mais regiões ao passado, você vai ver que ele está trabalhando aqui, ó, em canais. Então eu tenho um canal aqui, o chamado canal de desconto. Aliás, o canal do prêmio e o canal do desconto. Cadu, o que tem que ver isso com a região de demanda? Escrevi errado, né? Com a região de demanda e com região de oferta. Mas vamos lá. Então, o que significa isso? Significa que
aparentemente, quando o gráfico estiver trabalhando abaixo dessa região, eu posso fazer compra. E aparentemente, quando o gráfico estiver trabalhando acima dessa região, eu posso trabalhar venda. Tá, Cadu, e quando o gráfico estiver aqui no meio, ó, nesse ponto de equilíbrio, aí é que está o X da questão. Eu posso fazer as duas coisas, tá bom? E é o que eu vou mostrar para você exatamente o que aconteceu aqui. Quando eu aproximo esse preço, pessoal, vamos pegar uma ferramenta aqui, ó, pegar uma Fibo aqui, ó, a Fibo. Se eu pegar este candle, ó, e traçar um movimento gráfico, olha que coisa linda. O que eu vejo com esse preço aqui, ó? Eu vejo ele trabalhando exatamente nesta região. Que região que é essa, ó? Deixa eu mudar a cor para você entender. Eu vou colocar amarelo. Esta região aqui, ó, que na Fibo é conhecida de 61.8 e região de 50, aqui, ó, nesta região e nesta região, praticamente é o movimento. Aliás, aqui, ó, esta região aqui, praticamente é o 50% do movimento da que a gente chama de 100, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Essa região aqui, ó. Isso aqui é praticamente a movimentação de 50% que a gente chama de 100. Então eu tenho aqui, ó, 100% de movimento. Eu tenho aqui, ó, região de desconto. Eu tenho região de prêmio. Eu tenho região de equilíbrio. E onde está trabalhando o gráfico aqui? Na região de equilíbrio. Na região de equilíbrio, tá? O que eu tenho de candle aqui? Eu tenho um candle gigante. Olha isso aqui, ó. Volume de baixa. O que esse gráfico me demonstra atualmente ali na conjectura do gráfico? Ele me mostra que o gráfico está numa força gráfica de baixa, movimentos de baixa, que a tendência ainda não chegou até o seu fim. E eu tenho o quê? Uma visão clássica de movimentação do preço de venda. E é em qualquer lugar que eu vou vender? Não. Quanto mais próximo à região de prêmio ou de oferta, melhor eu vender. Quanto mais próximo à região de demanda ou de compra, melhor eu comprar. Então eu tenho aqui, ó, região de venda, que é oferta. Eu tenho região de compra, que é região de demanda. Olha a clareza, pessoal. Quando o preço chega nessa região aqui, ó, e ele não consegue romper este candle, formando este canal da região de equilíbrio, sem força de movimentação, sem força aparente de movimentação, qual é o pensamento? Que o gráfico vai continuar fazendo a sua queda e a sua tendência de baixa. O Cadu vai lá e faz o quê? Faz a sua venda. Tá lá, pessoal. Perfeito. Fazendo com que o gráfico venha buscar. Olha lá o que eu tinha mostrado anteriormente. Ó. Olha o pavio aqui. Um canal abaixo. Então eu tenho esse pavio desse canal. Eu tenho essa região aqui, ó. E eu tenho essa região aqui. Ah, Cadu, mas existem subdivisões. Existem, ó. Se eu pegar aqui essa região, ó, é mais uma subdivisão. Se eu pegar mais essa região aqui, é mais uma subdivisão. Isso aqui, pessoal, tem a ver com as marcações de suporte e resistência, como eu falei para vocês, que eu vou entender como impulsionamento e correção. Então, dentro de um contexto gráfico, vamos lá de novo, para você entender. Eu tenho os movimentos de impulsionamento, de acordo com o contexto, e eu tenho as regiões de correção, de acordo com o contexto. Então, as subdivisões dentro dos canais, marcando suporte e resistência, geralmente são regiões de correção. Isso é claro, né? Em relação a contexto. Se você entender o que o contexto está fazendo, você vai entender justamente o porquê dessa movimentação. E aí fica simples, né, pessoal? Fica simples. Então, se eu estou vendo uma movimentação como essa, estou vendo que a tendência não chegou ao fim, estou vendo que ela está ainda em movimentos de ignição, então eu vou utilizar esses movimentos que acontecem no gráfico, e regiões como essa os alunos estão sabidos ao todo o porquê de uma entrada numa região como essa, porque ele está impulsionando o preço naquela região. Agora, se ele vai corrigir aqui no meio do caminho, é só você ficar de olho nessas movimentações. Ó, virada de 7 horas, com certeza tem algum evento, alguma notícia, né? E o preço, ó, já muda totalmente.
Então você percebeu a perspectiva como muda do suporte e resistência? Se você perguntar assim para mim, o melhor suporte e resistência para operar, qual vai ser? Vai ser aquele que está dentro do contexto. Ah, mas é um suporte, uma resistência ali, nem suporte nem resistência verdadeira eles são, mas ele pode segurar o preço? Se tiver no movimento de correção, ele pode segurar o preço. Por quê? Porque vai de acordo com o contexto. Então, dentro ali do movimento de correção, pode fazer um pequeno pullback para ele continuar a movimentação, tá? Entendeu? Então, isso pode acontecer sim. Para isso, a percepção de movimento é que nem aqui, ó. Aqui foi uma compra numa correção de movimento. A perspectiva de movimentação aqui, que ele poderia fazer isso, está clara, pessoal. Está clara a movimentação de perspectiva aqui. Eu sabia que aqui era apenas uma correção de um movimento. É apenas uma correção de um movimento. Agora aqui, ó. Aqui é uma continuidade de movimento, tá? Aqui é uma continuidade de movimento. Cadu, o que é melhor? Uma continuidade de movimento ou uma correção de movimento? Eu acho que quando você olha o gráfico você vê claramente, né? Que nas correções, ó, a gente faz movimentos curtos, bem scalp mesmo. É claro que depois aqui ele rompeu, tá? Mas ó, a movimentação foi bem curta na região. E contrapartida, a continuação do movimento, a gente tem o quê? Uma movimentação mais sólida do preço dentro deste canal de alta aqui, ou bandeira de alta, assim como queira. Então, uma continuidade de movimento, tendo o suporte em resistência como impulsão, sempre vai ser melhor do que você escolher um suporte e resistência para fazer correção. Lembrando, tudo isso está de acordo com o movimento do preço. Então, vai ter regiões de suporte, vão ter regiões de resistência, que vão ser correções mesmo. Você vai passar às vezes um friozinho na barriga, uma violinada, uma movimentação mais tensa, sim. Por quê? Porque você está corrigindo. Você está utilizando uma das funcionalidades do suporte e resistência para corrigir o movimento. Agora, quando você encaixa o contexto e está vendo aquela movimentação linda e você vai dar continuidade, o suporte e resistência, como ele vai impulsionar aquele movimento e ele serve ali como uma cama elástica, né? Você vai ver ele fluindo normalmente. Então, se você quiser fazer uma analogia para ficar mais claro, para você ter um entendimento, pessoal, e eu gosto de fazer essas analogias para você entender, então, ó, num gráfico de impulsão, onde um suporte e resistência ele vai impulsionar a movimentação do preço, ele vai ser como uma cama elástica, tá? Cama elástica. Ele vai fazer o quê? Ele vai impulsionar o preço. O preço vai chegar de queda, ele vai impulsionar o preço de alta. Ou o preço vai chegar de alta, um exemplo, né? Ele vai impulsionar o preço de baixo. É um impulsionamento quando você está trabalhando o suporte e resistência como ignição. Agora, ele é uma parede de tijolo quando você está corrigindo o preço. Então, se você estiver corrigindo o preço, se você estiver trabalhando o preço, ele vai ser uma parede de tijolo, onde o preço vai bater e vai estacionar ali. Então, vamos supor, o preço está subindo, bateu na parede de tijolo e ele vai fazer uma pequena correção para depois quebrar essa parede de tijolo. Ou vice-versa, ele está descendo, ele bate na parede de tijolo, ele faz uma pequena correção para depois continuar o movimento. Sempre existe ali uma continuidade de movimento quando há uma correção. Agora, quando há a ignição de movimento, você pode tanto estar numa ignição de movimento, assim por dizer, ou você pode estar numa reversão de movimento, por assim se dizer. Então, olha, uma percepção, a movimentação é muito menor ou é muito mais simples que as outras percepções. Então, por isso que você consegue utilizar, por exemplo, em regiões como essa, ó, como uma ignição de movimentação, impulsionando o preço para que ele venha fazer o quê? Opa, deixa eu pegar um movimento melhor aqui. Para que ele venha buscar o quê? A máxima da região, que é um suporte. Então, quando você tem regiões como essa, ó, regiões como essa de suporte, e aqui, por exemplo, você tem resistência, aqui você tem resistência, e aqui você tem resistência, olha a movimentação do preço, que interessante. Percebeu isso?
Percebeu que a movimentação do preço aqui, ela está fazendo uma ignição de movimento? É diferente de uma correção de movimento? Então você tem que prestar atenção nisso no gráfico. Ah, Cadu, esse é o seu operacional? Não, pessoal. Não, tá? Tem muita gente que confunde isso. Eu sei que isso tudo é muito novo, muita gente começando a aprender agora, muita gente não tinha noção que existia gráficos ou mercado para se trabalhar de forma autônoma assim. Não é isso, tá? Isso não tem nada a ver com operacional. O operacional é day trade. O que significa day trade? É você abrir e fechar a ordem no mesmo dia. Isso que eu estou falando para vocês são técnicas que a gente utiliza dentro do operacional day trade, tá? E assim a análise gráfica nos ensina como fazer. Conseguiu entender? Então entradinha aqui ó, em Euro USD com 3 taxas ali na correção, depois entradinha em Euro GBP na continuidade do movimento com uma taxa aqui fechando 4-0. Hoje falamos sobre suporte e resistência novamente. Obrigado por estar aqui. Você que ficou até o final da aula, meu muito obrigado. Nos comentários, escreva aí, ó, suporte e resistência. Eu vou saber que você chegou até o final, que você está acompanhando. Muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos comentários. Eu leio todos, tá? Respondo a todos. Quer vir para o treinamento? Os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Quer fazer a aquisição do indicador Hunter? Você que chegou lá no módulo 13, no treinamento, é só entrar em contato comigo via WhatsApp que eu explico como é que funciona. Tá bom, pessoal? Não quero me alongar mais, um beijo no coração, fica com Deus. Te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!